dia, Deus abençoe você, que honra, que prazer, privilégio para nós, da TV Amazônia, canal 7.1, estarmos com você no nosso programa Começando Bem o Seu Dia, que vai ao ar toda segunda, de segunda a sábado, agora com um novo horário, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. Lembrando que nós temos o nosso canal no YouTube, você pode acessar o nosso canal TV Amazônia no YouTube, você vai e se inscreve no canal, curte, comenta, deixa uma mensagem para a equipe do programa, para o apresentador do programa e também compartilha. E não esqueça de uma coisa, ativa aquele sininho lá para você receber as notificações dos nossos próximos programas. Hoje, quarta-feira, nosso programa Começando Bem o Seu Dia tem um foco diferente. É sobre a família, uma mensagem para a família. Programa Família em Sintonia. Mas eu queria deixar de pronto aqui uma dica, um spoiler da nossa devocional, que é sobre confiança. Reconstruindo a confiança. Eu queria que você não esquecesse uma coisa, partilhe com quem perdeu a confiança numa outra pessoa por causa de qualquer situação, qualquer que tenha sido o problema familiar. Partilhe com essa pessoa a palavra de Deus. Nós vamos voltar daqui a pouco com essa devocional que eu creio que vai impactar o seu coração, falando sobre restaurar a confiança no nosso programa Começando Bem o Seu Dia, Família em Sintonia, nessa manhã de quarta-feira. Depois do intervalo a gente retorna com essa devocional. Estamos de volta com Começando Bem o Seu Dia, hoje, quarta-feira, com o quadro Família em Sintonia. Como eu disse para você, nossa devocional tem como tema Reconstruindo a Confiança. Olha o que diz a palavra de Deus em Neemias, capítulo 2, versículo 17, e Colossenses, capítulo 13 e 14. Diz assim o texto. Neemias diz assim: venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém. E Colossenses fala: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Não seria importante, nessa manhã, no dia de hoje, na sua caminhada como família, marido, esposa, filho, pai, orar para pedir a Deus para restaurar a integridade de relacionamentos que possam ter sido partidos, possam ter sido quebrados, talvez uma quebra de confiança por causa de uma quebra de aliança? E só escute isso que eu vou te falar nessa manhã, uma ilustração. O que é a confiança? Pense comigo, a confiança é como se fosse um vaso de cristal. E esse vaso de cristal, se ele se quebrar, ele pode ser colado, com certeza. Tem até uma outra mensagem que eu falo sobre a arte japonesa, kintsugi, que quando se quebra um vaso de cerâmica, eles restauram aquele vaso de cerâmica, colocam fios de ouro e depois dessa restauração, aquela peça única se torna uma peça valiosíssima. Mas aqui nesse caso, dessa ilustração, falando sobre um vaso de cristal, você pode até restaurá-lo depois de quebrado, mas ficam as marcas. Quando acontece um problema na família, um problema no relacionamento, dentro do casamento, e às vezes, infelizmente, problema de traição, de adultério, é uma marca terrível, a dor que uma pessoa sente no momento desse é indescritível, é como uma dor de luto. Muitos dizem que é como um luto, a dor da quebra da confiança, da traição. Mas, para essas marcas, eu não diria sumirem, para que isso seja curado e fiquem apenas as marcas, é preciso de um processo. Assim como aquele vaso de cristal, quando se quebra, pode ser restaurado, mas ficam as marcas, para aquelas marcas ficarem quase que desaparecidas, ficar apenas a lembrança de aquele vaso de cristal foi quebrado, é preciso um processo muito longo que os especialistas produzem, chamado processo de polimento.
Trazendo isso para o seio da família, para um relacionamento matrimonial, quando há essa quebra de confiança, quando existe essa fratura, é preciso um processo. Isso não é com o estalar de dedos que essas coisas se resolvem. O processo é doloroso, mas eu diria uma coisa nessa manhã: é possível. O milagre é possível. Existem outras situações que podem também trazer uma quebra de confiança. Por exemplo, um filho. Você está ali o tempo todo investindo na vida de um filho e ele mente sobre as notas. Eu sei de casos, por exemplo, de filhos que foram para outro lugar, para outro estado, até para outro país, mas quebraram a confiança dos pais porque, ao invés de estudar, ele não fez bom uso da grande oportunidade que ele teve. A confiança foi quebrada. Ela pode ser restaurada? Pode, mas esse é um processo longo e muitas vezes doloroso, mas ele é possível. É claro que Deus é um especialista em restauração, mas a base da restauração de um relacionamento quebrado chama-se perdão. Por isso que eu coloquei o texto de Colossenses 3, 13 e 14, que diz: como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Como é que ele nos perdoou? Ele não lança sobre o nosso rosto os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Pelo contrário, ele nos dá oportunidades. É claro que existem situações em que parece que é uma estrada sem volta, é reiterada, não há arrependimento, por exemplo, dentro de um casamento, por parte de um dos cônjuges, depois de quebrar a confiança, depois de uma traição, a pessoa continua reiteradamente cometendo pecados, e aí realmente a pessoa precisa se proteger dentro de uma relação. Mas quando há arrependimento genuíno, com obras de arrependimento, aí pode acontecer a restauração. Qual é a aplicação? Eu diria para você que a aplicação dentro disso tudo é que nós podemos e devemos exercitar a nossa semelhança com Jesus. Como foi que Jesus nos perdoou? Ele nos perdoou completamente. Eu não estou dizendo que ao perdoar, as marcas da fratura, das cicatrizes vão desaparecer. Elas vão estar ali, mas elas não vão doer mais. Vão ser como um lembrete de que um dia houve uma fratura, uma cicatriz foi feita, mas que ela foi curada por causa do sangue de Jesus. Quem sabe você que está aqui hoje nesse quadro Família em Sintonia, esteja pensando até em se divorciar, em se separar. Quem sabe você, pai e mãe, tenha perdido toda a confiança nos seus filhos ou no seu filho em alguma situação familiar e você não crê que isso possa ser resolvido, não crê que a confiança possa ser restaurada. Eu digo para você, se houver arrependimento e mudança de comportamento, é claro que pode. Porque assim como Jesus perdoa a mim e perdoa a você, Ele pode fazer isso também sobre outra pessoa a partir do seu coração perdoador e cheio de misericórdia. Deixe eu orar por você, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que pode estar passando por um deserto dentro da sua família, dentro do seu casamento, nas relações familiares. Foi traído, foi ferido, machucada essa pessoa e já não acredita na outra, não crê que possa haver restauração. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor toque no coração de cada uma das pessoas envolvidas nesse problema, nessa fratura, nessa situação aparentemente insolúvel, impossível de ser mudada. E eu peço que o Senhor coloque a tua mão sobre esses corações e faça um milagre. Traga arrependimento genuíno, com mudança de comportamento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu espero que Deus tenha abençoado você. Hoje foi uma palavra um pouco mais forte, mais necessária. Mas daqui a pouco nós voltamos com o encerramento do Começando Bem o Seu Dia, com esse quadro Família em Sintonia, nessa manhã de quarta-feira, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.
Bom, gente, nós estamos terminando o programa Começando Bem o Seu Dia com o quadro Família em Sintonia. Minha expectativa, o desejo do meu coração, minha oração é que o Espírito Santo tenha alcançado também o seu coração, para que você possa ter certeza de que pode ocorrer a reconstrução da confiança dentro dos relacionamentos familiares por um milagre de Deus. Só para encerrar um pensamento, um desafio. Seja 100% transparente em algo que você costuma omitir. Peça a direção de Deus, peça a direção do Espírito Santo, mas não viva uma mentira, porque as mentiras sempre acabam vindo à tona. Coloque tudo o que está acontecendo diante de Deus, diante do trono da graça, e deixe que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode fazer: produzir arrependimento genuíno no nosso coração. Eu oro para que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu restante de semana, que você esteja na presença de Deus, começando bem o seu dia, que vai ao ar de segunda a sábado, em novo horário, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. E também o nosso canal no YouTube, sempre que você quiser, TV Amazônia. Entre naquele canal, acesse o canal, nosso canal no YouTube, se inscreva ali, curta, comente, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho para você receber as nossas novas notificações de novos programas que estarão indo ao ar em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Tenha uma quarta-feira poderosa e abençoada em nome de Jesus. Melhor andar descalço sobre as pedras desse chão do que calçado em outro rumo. Eu tô à sombra dessa cruz e não é brincadeira, é coisa de outro mundo. Melhor andar descalço sobre as pedras desse chão do que calçado em outro rumo. Eu tô à sombra dessa cruz e não é brincadeira, é coisa de outro mundo. Preciso de uma máquina do tempo. Se querer voltar no tempo é loucura, já que agora o meu futuro está guardado. Vivo hoje sem condenação, fui perdoado. Não gasto a vida aqui vivendo pra mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Melhor andar descalço sobre as pedras desse chão calçado em outro rumo. Eu tô à sombra dessa cruz e não é brincadeira, é coisa de outro mundo. Sai dessa de aceitar qualquer conceito.